Usaram minha casa para impressionar os ricos. Mas mudei as fechaduras antes da festa. Meu nome é Samantha Mitchell, tenho 32 anos e trabalhei toda a minha vida adulta para custear minha bela casa vitoriana. Cada centavo economizado, cada fim de semana investido em reformas em vez de socializar. Enquanto isso, minha família me chama de fracassada enquanto minha irmã perfeita, Vanessa, se casou com dinheiro. Imaginem minha surpresa quando descobri que estavam planejando uma festa luxuosa em minha casa para impressionar conexões ricas sem nem mesmo me perguntar. Sempre me deram como certa, assumindo que eu cederia como sempre. Mas desta vez, mudei as fechaduras antes de sua grande noite e lhes ensinei uma lição que nunca esquecerão. Como consegui minha casa. Ao contrário de minha irmã Vanessa, que se casou com a fortuna Henderson aos 25 anos, eu construí tudo do zero. Depois da faculdade, trabalhei em 3 empregos simultaneamente. Barista de manhã, assistente de escritório durante o dia e garçonete à noite. Vivi em um apartamento-estúdio minúsculo com danos por água e vizinhos questionáveis por 6 anos, enquanto economizava cada dólar possível. Meus pais achavam que eu estava louca, desperdiçando minha juventude, como diziam. Samantha, você não está rejuvenescendo? Me dizia minha mãe Diana durante nossos jantares familiares mensais. Olhe sua irmã casada com Bradley vivendo naquela bela mansão em Westbrook Hills, participando de galas beneficentes. Isso é sucesso. O que nunca entenderam foi que eu tinha uma visão. Estava trabalhando para algo significativo, independência em meus próprios termos. Depois daqueles 6 anos brutais de economia, comecei meu próprio negócio de design de interiores. Não foi glamouroso no início. Aceitei trabalhos pequenos, construí um portfólio, participei de eventos da indústria onde definitivamente não pertencia. Mas lentamente, as coisas começaram a acontecer. Um cliente satisfeito levou a minha página do Instagram com transformações de antes e depois. Ganhou tração. Estava me fazendo um nome. E então, há 3 anos, a encontrei. A casa dos meus sonhos. Uma vitoriana de 1920 com estrutura linda, mas desesperadamente precisando de amor. A agente imobiliária realmente tentou me dissuadir de comprá-la. É um poço de dinheiro, me advertiu. Mas eu podia ver além do papel de parede descascado e dos pisos rangentes. Negociei o preço e assinei os papéis com mãos trêmulas. Tinha 29 anos e era dona de um pedaço de história em um dos bairros mais charmosos da cidade. O processo de reforma foram outros 2 anos de trabalho de amor. Fiz o que pude sozinha e pedi favores a clientes empreiteiros para o resto. Cada decisão, desde restaurar os pisos de madeira originais até selecionar o tom perfeito de azul marinho para os armários da cozinha, foi feita com cuidado. O resultado final foi 3 quartos, 2 banheiros e meio, um cantinho de leitura banhado pelo sol, um jardim dos fundos que florescia magnificamente na primavera. A joia da coroa era a varanda envolvente onde bebia meu café matinal, observando o bairro ganhar vida. Minha família apreciou algo disso? Não realmente. Na festa de inauguração que organizei no ano passado, meu pai, George, caminhou por aí com olho crítico. Espero que você não tenha pagado demais por este lugar, murmurou, batendo numa parede como se verificasse danos estruturais. Este bairro está bem agora, mas quem sabe em 5 anos. Enquanto isso, Vanessa chegou 2 horas atrasada com Bradley, carregando uma sacola de presente minúscula que continha uma vela aromática, a mesma que eu havia visto no cesto de descontos da Home Goods na semana anterior. Está linda, disse, olhando ao redor com um sorriso que não chegava aos olhos. Muito você. Pequena, mas aconchegante. Minha casa tem 240 metros quadrados. A casa da piscina dela é menor. Apesar de tudo isso, mantive a paz familiar. Organizei o Dia de Ação de Graças no ano passado, participei das festas temáticas ridículas de Vanessa, incluindo um desastre de iates e champanhe, onde todos tiveram que se vestir com roupa náutica e escutar as insinuações não tão sutis de minha mãe sobre congelar meus óvulos antes que fosse tarde demais. A descoberta. O jantar familiar mais recente foi há apenas 3 semanas. Acabara de conseguir um cliente importante. Um hotel boutique no centro que queria que eu redesenhasse seu lobby e 5 suítes distintas. Era o contrato maior da minha carreira. Que lindo, querida, disse minha mãe, mal levantando o olhar de cortar seu bife. Vanessa, conte a Samantha sobre sua arrecadação de fundos. Ela pode obter algumas ideias para seu pequeno negócio. E assim começou um monólogo de 20 minutos sobre como Vanessa havia organizado um leilão beneficente que arrecadou 50 mil hours para o hospital infantil. Admirável, certamente, mas ela nem estava no conselho do hospital. Simplesmente havia aproveitado as conexões de Bradley para colocar pessoas ricas numa sala. Pela forma como meus pais a olhavam, você pensaria que ela havia realizado cirurgia pessoalmente naquelas crianças. Eu estava beliscando minha sobremesa, contemplando uma saída antecipada quando meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha prima Emma. Oi, Sam. Confusa sobre algo. Vanessa está organizando uma festa em sua casa no próximo fim de semana? Ela está dizendo a todos sobre esta incrível festa no jardim na propriedade familiar. E mostrou fotos do seu quintal. Pensei que você deveria saber. Olhei para a mensagem. Depois para minha irmã do outro lado da mesa, que estava rindo de algo que nosso pai disse. Uma sensação fria se instalou em meu estômago. Isso era apenas o começo do que se tornaria o drama familiar mais ridículo da minha vida. A investigação. Na manhã após aquela mensagem de Emma, fiz uma investigação. Não demorou muito para encontrar as evidências no Instagram de Vanessa. Lá estava um convite digital lindamente projetado para uma festa no jardim, tarde de florescimento e evento de networking. A imagem de fundo era inconfundivelmente meu jardim, capturada durante o pico da floração primaveril, quando as hortênsias estavam de um azul impressionante e minhas roseiras estavam transbordando de cor. A legenda dizia: junte-se a nós na propriedade histórica da nossa família para uma tarde de conexão e conversação. Convites exclusivos limitados. Catering por Marcel's. Serviço de valet incluído. Minhas mãos tremeram enquanto eu rolava pelos comentários. Pessoas que eu não conhecia discutindo quão animadas estavam para finalmente ver a propriedade Mitchell. Vanessa respondendo com coisas como: nós a mantivemos privada por anos, mas é hora de abrir nossas portas para as pessoas certas. Nossa família nunca teve uma propriedade. Meus pais vivem numa casa suburbana de 4 quartos, perfeitamente agradável, mas comum. A única propriedade histórica conectada ao nome Mitchell é minha casa.
que eu sozinha comprei e reformei. Liguei para Vanessa. Ela atendeu imediatamente no quarto toque, soando irritada por eu ter interrompido qualquer coisa importante que estivesse fazendo às 10 horas de uma terça-feira. Vanessa, por que há um convite circulando com fotos da minha casa? Perguntei, tentando manter minha voz nivelada. Oh, isso! Ia te contar sobre isso, disse casualmente. É este evento de networking para os parceiros comerciais de Bradley e alguns investidores em potencial. É realmente importante. Sam, na minha casa, sem me perguntar? Não seja dramática. É só por uma tarde. Mamãe e papai acharam que era uma ótima ideia. Pensamos que você ficaria feliz em ajudar a família a fazer conexões. Não é como se você usasse essa casa grande para entretenimento. Quase me engasguei. Não importa se dou festas ou não. É minha casa, Vanessa. Minha propriedade. Você não pode simplesmente decidir organizar eventos lá. Mamãe e papai já deram o aval em seu nome, respondeu. Como se isso resolvesse tudo. Disseram que você sempre está procurando maneiras de contribuir com a família. Eles não têm autoridade para dar permissão para usar minha casa. Olha, tenho que ir. Os fornecedores estão ligando. Eles passarão pela sua casa amanhã para medir o espaço do jardim e verificar as instalações da cozinha. O quê? Você deu chaves da minha casa para pessoas? Apenas um jogo sobressalente que mamãe e papai têm. Não se preocupe, são profissionais. Escuta. Realmente tenho que ir. Podemos conversar no jantar de domingo? Ela desligou antes que eu pudesse responder. Imediatamente liguei para meus pais, que confirmaram tudo que Vanessa havia dito. Samantha, não seja egoísta, me repreendeu minha mãe. Sua irmã precisa disso. Os Henderson estão trazendo pessoas muito importantes e Vanessa quer impressioná-los. A casa dela está sendo pintada nessa semana, e você sabe como a poeira de construção se espalha por todos os lugares. Então ela deveria adiar sua festa ou encontrar outro lugar? Pode ser parte das iniciativas familiares, interveio meu pai. Você sempre está tão isolada com esse negócio de design seu? Desliguei, sentindo como se estivesse perdendo a sanidade. Minha família sempre foi tão presunçosa, tão desdenhosa dos meus limites. As coisas pioraram quando verifiquei meu e-mail e encontrei uma mensagem da Elegant Events by Cynthia, com um cronograma detalhado para a festa no jardim no meu endereço. Segundo o horário, não apenas o evento aconteceria no meu jardim, mas os convidados teriam tours do piso principal da minha casa. Havia até uma nota sobre guardar objetos de valor das áreas principais, como se eu fosse algum tipo de funcionário de hotel sendo instruído para preparar para hóspedes. Dargimers, a gota d'água. A gota d'água chegou no dia seguinte. Eu havia instalado um sistema de segurança com câmeras depois de me mudar, principalmente para a tranquilidade vivendo sozinha. Estava numa reunião com um cliente quando meu telefone me alertou sobre movimento na minha porta da frente. Discretamente verifiquei o aplicativo e vi 2 mulheres e um homem em uniforme de catering parados na minha varanda, tentando chaves na minha porta. Me desculpei da reunião e liguei para minha própria casa. Um dos fornecedores atendeu, explicando que estavam lá para verificar as especificações da cozinha para a festa da Sra. Henderson. Deve haver um mal-entendido, disse firmemente. Sou a dona da casa e não autorizei nenhuma festa. Por favor, saiam da minha propriedade imediatamente. Eles se desculparam profusamente e foram embora, claramente envergonhados. Mais tarde soube por uma ligação de acompanhamento que Vanessa havia dito a eles que era a segunda casa da família, e que minha irmã, que mora lá, sabia tudo sobre isso. Naquela noite, enquanto estava limpando minha cozinha por estresse, meu telefone apitou com uma mensagem de texto em grupo entre Vanessa e sua amiga Lídia, na qual eu havia sido incluída acidentalmente. Lídia. Vanessa. Tudo certo com o catering? Vanessa. Pequeno problema. Disseram que a dona mandou eles embora. Lídia. Essa é só a Sam sendo difícil. Vou dar um jeito nela. É só a casa da Sam. Ela não se importará. Não é como se ela tivesse uma vida importante ou algo assim. As conexões de Bradley estão vindo, pelo amor de Deus. Ela deveria estar grata que estamos trazendo pessoas realmente bem-sucedidas para sua pequena casa-projeto. Olhei para o telefone. Algo dentro de mim finalmente se quebrando. Pequena casa-projeto? Minha bela casa na qual havia derramado meu coração, alma e todas as minhas economias? Não uma vida importante? Meu próspero negócio que havia construído do nada? Esse foi o momento em que decidi. Chega. Samantha passiva acabou. Era hora de me defender. O ponto de ruptura. Depois de ler aquela mensagem, me sentei no chão da minha cozinha e chorei. Realmente chorei pela primeira vez em anos. Não lágrimas delicadas e dignas, mas soluços feios e hiccups que deixaram meus olhos inchados e meu nariz escorrendo. Chorei pela menina pequena que sempre foi a segunda melhor. Pela adolescente cujas conquistas eram notas de rodapé nas reuniões familiares. Pela adulta que ainda buscava a aprovação de pessoas que nunca a dariam. Quando as lágrimas finalmente pararam, me senti vazia, mas de alguma forma mais clara. Peguei uma garrafa de vinho, servi uma taça generosa e liguei para a única pessoa que sempre me viu. Minha melhor amiga, Olivia. Eles fizeram o quê? Exclamou Olivia depois que expliquei a situação. Sam, isso não é apenas grosseiro, é literalmente invasão de propriedade. Eles não podem simplesmente usar sua casa sem permissão. Aparentemente, na lógica da família Mitchell, eles podem, respondi. Tomando um gole longo de vinho. Sempre fui propriedade familiar, então por que não minha casa também? Isso não é sobre um suéter emprestado ou usar sua conta Netflix, disse Olivia. Esta é sua casa, seu espaço seguro, a coisa pela qual você trabalhou anos para pagar. E eles simplesmente estão se apropriando dela. Ouvir alguém mais articular a violação a tornou mais real. De alguma forma, isso não era eu sendo muito sensível. Isso era comportamento genuinamente ultrajante. Nem sei o que fazer, admiti. Se eu simplesmente disser não de novo, eles continuarão me pressionando. Ou pior, podem simplesmente aparecer com convidados mesmo assim, já que tem chaves. Primeiro, você precisa falar com Marcos, disse Olivia firmemente. Marcos Wilson era nosso amigo mútuo da faculdade que havia se tornado um advogado imobiliário bem-sucedido. Conheça seus direitos legais aqui. E segundo, você fica na minha casa esta noite. O quarto de hóspedes já está pronto. Protestei fracamente. Mas Olivia insistiu. 1 hora depois estava sentada na sala de estar confortável dela com uma taça fresca de vinho e Marcos no viva voz. Deixe-me entender isso, disse Marcos depois que expliquei tudo.
Sua irmã, sem seu conhecimento ou consentimento, planejou um evento grande na sua propriedade. Deu chaves para fornecedores e está trazendo dezenas de estranhos para sua casa, e quando confrontada, sua família basicamente disse para você aceitar? Isso resume bastante bem, disse. Sam, legalmente falando, isso é claro. É sua propriedade. Você não tem absolutamente nenhuma obrigação de permitir isso. Na verdade, você poderia reportar qualquer um que entre sem permissão por invasão de propriedade. Não quero chamar a polícia para minha família. Suspirei. Compreensível, respondeu Marcus. Mas você deveria saber que está completamente dentro dos seus direitos de tomar medidas para proteger sua propriedade. Trocar fechaduras, por exemplo, seria um passo razoável se pessoas não autorizadas têm chaves. Depois de desligar com Marcus, Olivia e eu conversamos até tarde da noite. Ela me lembrou de todas as vezes que minha família havia se aproveitado da minha natureza acomodatícia. Os empréstimos para Vanessa que nunca foram pagos. As férias que organizei sem ajuda. A forma como minimizaram minha carreira, enquanto esperavam que eu celebrasse cada pequena conquista da minha irmã. Lembra do casamento da sua prima? Perguntou Olivia. Quando sua mãe te ofereceu voluntariamente para fazer todos os centros de mesa de graça e depois te apresentou como minha filha que faz artesanatos para todos? Gemi. Havia gastado mais de R$ 2.000 em materiais e trabalhado todas as noites por 2 semanas para criar aqueles centros de mesa. Ou a vez que seu pai precisava de um novo escritório projetado para seu negócio de seguros e você fez a preço de custo, mas ele ainda reclamou da conta? Sempre foram assim, foram. Admiti. Continuo esperando que se eu fizer o suficiente, finalmente me vejam. Olivia pegou minhas mãos. Sam, eles não vão. Não a menos que você os faça. As pessoas não mudam quando tudo está funcionando muito bem para elas. E agora, ter você como capacho familiar está funcionando muito bem para eles. Naquela noite, dormindo no quarto de hóspedes de Olivia, tive um sonho sobre minha casa. No sonho, voltei para casa para encontrá-la cheia de estranhos em roupas elegantes, todos tocando minhas coisas, sentando nos meus móveis, criticando minha decoração. Tentei dizer para eles irem embora, mas não saiu som. Eu era invisível na minha própria casa. Acordei com o coração acelerado. A decisão estava tomada. O plano. Na manhã seguinte, liguei para um chaveiro e minha empresa de segurança. Depois mandei mensagem para Olivia. Posso ficar com você uns 10 dias? Tenho um plano. A resposta dela foi imediata. O quarto de hóspedes é seu pelo tempo que precisar. O que vamos fazer? Sorri ao vamos. Ao contrário dos meus parentes de sangue, Olivia sempre esteve do meu lado. Vamos ensinar a minha família uma lição sobre respeito e limites. Respondi. E posso precisar de ajuda para mover algumas coisas. Ao longo daquele dia, entre consultas com clientes, fiz várias ligações cruciais. Primeiro para Rafael, o chaveiro mais bem avaliado da cidade, que podia trocar todas as minhas fechaduras e instalar um sistema de segurança inteligente em 2 dias. Depois para uma empresa de armazenamento para alugar uma unidade segura. Finalmente para minha assistente Becky, explicando que estaria trabalhando remotamente na próxima semana devido a uma situação familiar. Naquela noite, enquanto fazia uma mala de viagem na minha casa, meu telefone tocou. Era Vanessa. Sam, a organizadora de eventos diz que você está sendo difícil. Por que você diria aos fornecedores para irem embora? Isso é realmente pouco profissional. Respirei fundo. Vanessa, vou dizer isso mais uma vez. Não concordei em hospedar sua festa. Não estarei hospedando sua festa. Você precisa encontrar outro lugar. Mas todos os convites foram enviados. Pessoas da firma de Bradley estão vindo, incluindo os sócios. Os Henderson estarão lá. Você sabe quão difícil foi conseguir que eles se comprometessem com uma data? Não é meu problema, disse, me surpreendendo com quão calma minha voz soava. Você deveria ter me perguntado antes de enviar convites com meu endereço. Mamãe e papai estão furiosos com você. Ameaçou. Disseram que você sempre foi egoísta, mas isso é demais. Aquela punhalada familiar de culpa me atingiu, mas desta vez empurrei para longe. Tchau, Vanessa. Boa sorte com sua festa. Sugiro o Country Club. Eles têm jardins encantadores. Desliguei e bloqueei o número dela. Depois bloqueei os números dos meus pais também. Pelo menos temporariamente. Sabia que uma vez que começasse a executar meu plano, as ligações seriam implacáveis. Enquanto olhava ao redor da minha bela casa, as prateleiras personalizadas que havia instalado sozinha, o lustre vintage que havia restaurado, o tom perfeito de verde sálvia para o qual havia testado 15 amostras, senti uma onda feroz de proteção. Esta não era apenas uma casa. Era prova física de tudo que havia conquistado por conta própria. Apesar da falta de fé da minha família em mim, ninguém ia tirá-la de mim, nem por um dia, não sem consequências. A execução. Na manhã após minha decisão, acordei cedo e comecei a documentar metodicamente tudo na minha casa. Tirei fotos detalhadas de cada cômodo, abri gavetas para inventariar seu conteúdo e fiz nota especial de itens valiosos ou insubstituíveis. Não era que eu achasse que minha família me roubaria exatamente, mas não confiava nos estranhos que planejavam convidar para minha casa. Ao meio-dia, Olivia chegou com café e reforços. Nossas amigas Natalie e Lauren, que haviam se oferecido para ajudar com a Operação Limites. Certo, qual é o plano geral? Perguntou Natalie, cumprimentando-me com sua xícara de café. Expliquei. Primeiro, empacotamos todos os objetos de valor, itens sentimentais e qualquer coisa que me devastaria perder. Esses vão para o depósito. Segundo, Rafael, o chaveiro, vem amanhã para trocar cada fechadura e instalar um novo sistema de segurança que posso monitorar remotamente. Terceiro, me mudo temporariamente para a casa de hóspedes de Olivia até depois da data planejada da festa. E depois? Perguntou Lauren. Sorri. Então, observo o caos se desenrolar quando eles aparecerem para organizar uma festa elegante no jardim, numa casa onde não conseguem entrar. Passamos o dia todo empacotando cuidadosamente a porcelana da minha avó, minha coleção de livros de design de primeira edição, as obras de arte que havia acumulado ao longo dos anos e minhas joias. Removi fotos de família, documentos importantes e até minha roupa favorita. Meu SUV e o carro de Olivia estavam lotados até o teto com caixas destinadas à unidade de armazenamento que havia alugado. E os móveis? Perguntou Natalie enquanto desabávamos no meu sofá com pizza. Muito trabalho para mover.
E honestamente, não estou preocupada com os móveis. Só não quero que estejam no meu espaço, tocando minhas coisas pessoais, agindo como se fossem donos do lugar pelo qual trabalhei tão duro. No dia seguinte, Rafael chegou com sua equipe. Era um homem sério de uns 50 anos que ouviu cuidadosamente enquanto expliquei a situação. Problemas familiares, disse, acenando compreensivamente. Já vi isso antes. Não se preocupe, Sra. Mitchell. Até esta noite, apenas sua impressão digital ou aprovação abrirá essas portas. Eles passaram horas substituindo cada fechadura, instalando um sistema de campainha inteligente e configurando câmeras de segurança adicionais que enviariam alertas para meu telefone. Rafael me explicou o novo aplicativo, mostrando-me como monitorar todos os pontos de entrada remotamente e até falar através da campainha se necessário. Ninguém entra a menos que você queira que entrem, me assegurou. Paguei extra pelo trabalho urgente e discrição. Até aquela noite, minha casa estava seguramente trancada, com apenas Olivia e eu tendo acesso através do novo sistema. A fase final do plano foi me mudar para a casa de hóspedes de Olivia, uma garagem convertida encantadora no quintal dela que tinha seu próprio banheiro e cozinha compacta. Trouxe roupa suficiente para 2 semanas, meu laptop e materiais de trabalho e alguns itens de conforto para fazer o espaço parecer caseiro. Bem-vinda ao seu quartel-general rebelde temporário, disse Olivia, me ajudando a acomodar minhas coisas. Como você se sente? Nervosa, admiti, mas também poderosa. Nunca realmente me defendi assim antes. Já era hora, disse firmemente. Estou orgulhosa de você. O primeiro teste. O primeiro teste do novo sistema de segurança chegou apenas 2 dias depois. Meu telefone me alertou sobre movimento na minha porta da frente e abri o aplicativo para ver uma mulher num blazer impecável tocando minha campainha. A organizadora de eventos, presumivelmente. Observei enquanto ela franzia a testa. Verificou um endereço no telefone e tentou novamente. Depois de alguns minutos, fez uma ligação, parecendo cada vez mais frustrada. 20 minutos depois, meu telefone acendeu novamente. Dessa vez era Vanessa na porta com a organizadora de eventos. Observei enquanto tentaram a chave velha nas fechaduras novas, confusão se transformando em irritação no rosto da minha irmã. Meu telefone bloqueado começou a explodir com ligações de números desconhecidos. Provavelmente Vanessa usando telefones de outras pessoas para tentar me contatar. Ignorei todas. Naquela noite, recebi um e-mail de Vanessa. Samantha, este comportamento infantil é completamente inaceitável. Você trocou as fechaduras? Sério? Mamãe e papai estão fora de si. Esta festa vai acontecer. Em 3 dias, algumas das pessoas mais importantes na indústria de Bradley estarão lá. Os Henderson confirmaram. Você quer ser responsável por destruir a reputação social da sua irmã e possivelmente afetar a carreira de Bradley? Me ligue imediatamente. Não respondi. Também não respondi às mensagens de vários membros da família que haviam sido recrutados para me contatar. Minha prima Emma mandou uma mensagem de apoio. Seja lá o que esteja acontecendo entre você e Vanessa, presumo que ela mereceu. Mantenha-se forte. Wars. O dia do evento. No dia antes da festa planejada, as ligações e mensagens atingiram um nível febril. Minha mãe deixou uma mensagem de voz no meu telefone do trabalho. O único número que eu não havia bloqueado. Samantha Jean Mitchell. Não sei que tipo de jogo você está jogando, mas acaba agora. Seu pai e eu estamos profundamente desapontados com você. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que nos paga? Envergonhando sua irmã? Os fornecedores estão contratados, as flores estão pagas e 40 pessoas muito importantes estão esperando um evento encantador amanhã. Você vai nos ligar de volta e consertar esta situação imediatamente. Tudo o que haviam feito por mim. Como o quê? Criticar minhas decisões? Minimizar minhas conquistas? Me usar quando era conveniente? Apaguei a mensagem. Naquela noite, Olivia, Natalie, Lauren e eu tomamos vinho na casa de hóspedes e monitoramos meu aplicativo de segurança juntas, observando enquanto vários fornecedores apareciam na minha casa durante a noite, presumivelmente para preparações finais, apenas para irem embora confusos quando ninguém atendia. Amanhã vai ser épico, disse Lauren, enchendo minha taça. Você está pronta? Respirei fundo. Acho que sim. Parte de mim se sente terrível. Mas outra parte está gostando de se defender pela primeira vez. Se defender por si mesma pela primeira vez, sugeriu Olivia. Assenti. Exatamente. Então vamos brindar a isso, disse Natalie, levantando sua taça. Aos limites e autorrespeito. Batemos as taças e tentei ignorar as borboletas nervosas no meu estômago. Amanhã seria um ponto de virada nas minhas relações familiares, ou o começo de uma rachadura ainda maior. De qualquer forma, não havia volta, agora. O dia do desastre. A manhã da festa planejada no jardim de Vanessa amanheceu ensolarada e perfeita. Ironicamente, clima ideal para um evento ao ar livre. Acordei cedo, sentindo uma mistura estranha de ansiedade e expectativa. Olivia trouxe café para a casa de hóspedes e nos instalamos na frente do meu laptop, onde tinha o aplicativo de segurança aberto, monitorando todas as câmeras da minha propriedade. Algo ainda? Perguntou-me entregando uma xícara fumegante. Nada, mas o convite dizia 14h, então temos tempo. Não tivemos que esperar muito. Às 9h17, o primeiro veículo parou. Uma van de catering. 2 homens em uniformes brancos se aproximaram da minha porta principal com bandejas do que pareciam hors d'oeuvres pré-feitos. Tocaram a campainha. Esperaram, tocaram novamente e depois fizeram uma ligação. Após uma breve conversa, voltaram para a van, parecendo confusos, mas ficaram estacionados na rua. E assim começa, disse Olivia. Às 10h10, a rua em frente à minha casa havia se tornado uma área de preparação para fornecedores da festa. Um caminhão de entrega de flores chegou com arranjos elaborados. Uma empresa de aluguel deixou mesas e cadeiras. Um especialista em iluminação apareceu para pendurar o que pareciam milhares de luzes de fada pelas árvores do meu jardim. Todos tentaram entrar. Todos fizeram ligações. E todos terminaram esperando numa multidão crescente na minha calçada. Às 10h32, a Mercedes prateada de Vanessa parou bruscamente em frente à casa. Ela emergiu, parecendo impecável como sempre num vestido de verão azul claro, mas seu rosto estava tenso de estresse. O carro dos nossos pais estacionou logo atrás do dela. Aqui vem a cavalaria, murmurei, aumentando o volume da câmera da campainha. Vanessa marchou até minha porta e pressionou a campainha repetidamente.
Quando isso não produziu resposta, tentou sua chave novamente, mexendo na maçaneta agressivamente. Samantha! Gritou para a porta. Abra agora mesmo. Isso não é mais engraçado. Minha mãe se apressou atrás dela, meu pai seguindo com uma expressão tempestuosa. Eu disse que ela estava sendo difícil. Disse para Vanessa. Ela trocou as fechaduras. Quem faz isso? Alguém cuja casa estava sendo invadida sem permissão. Sussurrei para Olivia, que apertou meu ombro em apoio. Meu pai se adiantou e bateu na porta. Samantha, sabemos que você está aí dentro. Abra essa porta imediatamente. A organizadora de eventos se aproximou deles cautelosamente. Senhora Henderson, sinto muito, mas realmente precisamos começar a preparar. Os convidados chegarão em apenas algumas horas e nem conseguimos acessar o espaço ainda. Vanessa se virou para ela com um sorriso forçado. Apenas um pequeno mal-entendido familiar. Nos dê um momento. A mulher se retirou e Vanessa pegou seu telefone. Um segundo depois, meu telefone tocou com sua ligação. Depois de todo o ignorar e bloquear, decidi que finalmente era hora de atender. Oi, Vanessa, disse calmamente. Onde você está? Por que não está abrindo a porta? Há uma dúzia de pessoas do lado de fora da sua casa agora. Não estou em casa, respondi. E não estarei em casa hoje. O que quer dizer que não está em casa? Onde você está? A festa começa em 4 horas. Eu disse múltiplas vezes que não dava permissão para esta festa. Você me ignorou, então fiz outros planos. Pude ouvir minha mãe ao fundo, exigindo que Vanessa me colocasse no viva voz. Um momento depois, escutei a voz da minha mãe claramente. Samantha Jean Mitchell. Venha para casa este instante e abra essa porta. Você tem alguma ideia de quão constrangedor isso é? Na verdade, mamãe, tenho, respondi. Deve ser realmente constrangedor dizer às pessoas que você pode organizar uma festa numa casa que não é sua apenas para descobrir que não consegue entrar. Quase tão constrangedor quanto ter suas conquistas constantemente minimizadas pela própria família. É disso que se trata? Bramou a voz do meu pai. Alguma ofensa percebida? Você está fazendo birra porque não recebe atenção suficiente? Isso é sobre limites, disse firmemente. Minha casa não é propriedade familiar. É minha. Trabalhei por ela, paguei por ela, a reformei. Vocês não podem usá-la sem minha permissão e definitivamente não podem dar chaves para estranhos. Somos seus pais, exclamou minha mãe. Essa casa nem existiria se não tivéssemos criado você. Tive que rir do absurdo. Então o quê? Vocês acham que são donos de tudo que eu terei porque fizeram o dever parental básico de criar a filha? Vocês acham que são donos da casa de Vanessa também? Isso é diferente, balbuciou meu pai. Essa é a casa de Bradley, contra-ataquei. E essa é minha casa, não a propriedade da família Mitchell ou qualquer ficção que Vanessa tenha estado vendendo para suas amigas. A voz de Vanessa voltou, mais baixa e ameaçadora. Sam, tenho 40 pessoas extremamente importantes aparecendo em algumas horas. Se você arruinar isso pra mim, eu juro por Deus. O quê? Desafiei. Vai me tratar pior do que já trata? Vai fazer mais comentários depreciativos sobre minha pequena casa-projeto e minha vida sem importância? Vai me chamar de egoísta por não deixar que use minha casa sem permissão? Houve um silêncio atônito do outro lado. Como você soube que eu disse isso? Perguntou Vanessa finalmente, sua voz menor. Você me incluiu acidentalmente naquela mensagem em grupo com Lydia, disse. Vi tudo, Vanessa. Foi quando decidi que tinha terminado de ser o capacho familiar. Mais silêncio. Depois minha mãe novamente. Samantha, por favor, podemos discutir reclamações familiares em outro momento. Agora, precisamos que você venha para casa e abra a porta. As pessoas estão esperando. Essas não são minhas pessoas e esta não é minha festa, disse. Eu disse não repetidamente e todos me ignoraram. Agora podem lidar com as consequências. Vamos chamar um chaveiro, ameaçou meu pai. Vão em frente, respondi. É um sistema de segurança novo. Eles não vão comprometê-lo sem prova de propriedade que só eu tenho. E se alguém tentar entrar à força, a polícia será notificada automaticamente. Você chamaria a polícia? Para sua própria família? Ofegou minha mãe. Não teria que fazer isso. O sistema faria automaticamente. Mas tudo isso pode ser evitado se vocês simplesmente respeitarem meu não e encontrarem outro lugar. Em 4 horas? Chilrou Vanessa. Isso é impossível. Não é meu problema, disse, surpresa com o quão firme minha voz soava. Você criou esta situação, planejando um evento numa localização que não controla. Agora pode resolver. Terminei a ligação, sentindo-me trêmula, mas resoluta. Olivia me deu um high five. Você foi incrível. Viu as caras deles quando você os calou? Continuamos assistindo às câmeras de segurança enquanto minha família se reunia numa discussão tensa na minha varanda. Eventualmente, Vanessa ficou no telefone, presumivelmente tentando encontrar um local alternativo de última hora. Meus pais se separaram. Minha mãe falando com a organizadora de eventos, meu pai no telefone andando pela calçada. Por volta do meio-dia chegaram os primeiros garçons. Ao unir, começaram a aparecer convidados antecipados. Homens em ternos de verão e mulheres em vestidos elegantes, parecendo confusos com o alvoroço na calçada, em vez de uma festa sofisticada no jardim. O drama real chegou ao pico às 13h40, quando um SUV preto elegante parou e emergiu um casal mais velho. Os Henderson, os pais de Bradley. Baseando-me em fotos que havia visto, eles se aproximaram do caos com visível confusão. Mesmo da câmera de segurança pude ver a expressão de pânico puro de Vanessa enquanto se apressava para interceptá-los. Bradley apareceu de algum lugar para se juntar a ela. Houve uma conversa intensa com Vanessa gesticulando freneticamente e o rosto da senhora Henderson ficando cada vez mais desapontado. Mais convidados chegaram à mesma cena. Sem festa, apenas uma casa trancada. Uma anfitriã frenética. Alguns foram embora imediatamente, outros ficaram parados desconfortavelmente. Observei enquanto o evento social cuidadosamente curado de Vanessa se desintegrava em tempo real. Às 14h30, a maioria dos convidados havia ido embora. Os fornecedores começaram a empacotar sua comida não servida. As empresas de aluguel começaram a carregar mesas e cadeiras de volta nos caminhões. E no meio de tudo, Vanessa sentou nos meus degraus da frente com rímel escorrendo pelo rosto, enquanto Bradley falava intensamente com seus pais de aparência desapontada. Quase sinto pena dela, disse para Olivia enquanto a observávamos. Não sinta, respondeu firmemente. Ela se meteu nisso, tratando você e sua casa como propriedades que podia usar à vontade.
Às 16 horas, a rua estava vazia, exceto pelos carros da minha família. Meus pais e irmã sentaram num círculo sombrio no meu gramado da frente, parecendo completamente derrotados. Enquanto os observava na câmera, meu telefone vibrou com uma mensagem de Bradley. Samantha, acabei de saber a história completa por Vanessa. Não tinha ideia de que ela não havia obtido sua permissão para este evento. Realmente lamento a violação de limites. Se estiver disposta a conversar, gostaria de ajudar a resolver esta situação familiar. Era a primeira desculpa genuína que havia recebido de alguém e vinha da pessoa com quem menos me conectava. Mostrei a mensagem para Olivia. Interessante, disse. Parece que pelo menos uma pessoa está começando a entender. Respondi para Bradley. Obrigada por reconhecer a violação de limites. Não estou pronta para conversar hoje, mas talvez na próxima semana, quando as coisas se acalmarem. Depois guardei meu telefone e fechei o laptop. Havia visto o suficiente. Venha, disse Olivia gentilmente. Vamos jantar. Você teve um dia estressante. Enquanto saíamos da casa de hóspedes, me senti mais leve de alguma forma, como se tivesse largado um fardo pesado que havia carregado por anos. Pela primeira vez na minha vida adulta, havia me mantido firme contra as expectativas e demandas da minha família. Não foi fácil, e as consequências seriam significativas. Mas naquele momento sabia que havia feito a coisa certa para mim mesma. E isso valia celebrar, pelo menos por esta noite. As consequências. A semana seguinte ao lockout, como Olivia havia denominado, foi intensa. Meu telefone explodiu com mensagens uma vez que desbloqueei os membros da família. Algumas eram raivosas e acusatórias, outras tentavam induzir culpa. Um número surpreendente eram de membros da família estendida expressando apoio depois de ouvir o que aconteceu. As mensagens da minha mãe oscilavam entre fúria, nunca estive tão humilhada na minha vida, e martírio. Depois de tudo que sacrifiquei por você, é assim que me paga? Meu pai foi mais direto. Você prejudicou a reputação desta família. Espero que esteja satisfeita. As mensagens de Vanessa foram as mais voláteis. Desde raiva, você arruinou tudo. Até desespero. Os Henderson mal falam comigo agora, até manipulação. As conexões comerciais de Bradley acham que nossa família é disfuncional. Não respondi a nenhuma delas, aproveitando o tempo na casa de Olivia para processar meus sentimentos e determinar meus próximos passos. Trabalhei remotamente, jantei com amigas que me apoiavam e até marquei algumas sessões com uma terapeuta que Natalie havia recomendado. Dinâmicas familiares não mudam da noite para o dia, me disse a doutora Rivera durante nossa primeira sessão. Você interrompeu um padrão estabelecido há muito tempo, onde acomoda as necessidades de todos os outros às custas das suas. Haverá resistência antes que haja aceitação. No 8º dia, recebi um visitante inesperado na casa de Olivia. Estava trabalhando em plantas de design na casa de hóspedes quando a campainha tocou. Pela janela, vi Bradley Henderson parado sozinho na varanda. Curiosa, abri a porta. Samantha, disse, parecendo desconfortável, mas determinado. Sei que você disse na próxima semana, mas esperava que pudéssemos conversar antes. Posso entrar? Hesitei. Depois assenti, me afastando para deixá-lo entrar. Bradley sempre havia sido uma figura periférica nas reuniões familiares. Educado, mas distante. Geralmente absorto em ligações de trabalho ou conversas com meu pai sobre investimentos. Percebi que mal o conhecia, apesar de ele estar casado com minha irmã há 5 anos. Quero me desculpar novamente. Começou uma vez que estávamos sentados. O que Vanessa fez estava errado. Usar sua casa sem permissão. Dar chaves, tudo isso. Obrigada, disse, genuinamente surpresa com sua franqueza. Mas você não deveria estar apoiando sua esposa agora? Bradley suspirou, passando uma mão pelo cabelo. Estou apoiando ela, só que não da forma que ela quer. Vanessa precisa assumir responsabilidade pelas ações dela. Temos conversado muito essa semana e algumas verdades difíceis vieram à tona. Como o quê? Perguntei cautelosamente. Como o fato de que ela está profundamente insegura sobre não ter conquistas próprias. Admitiu. Ela admite que tem ciúmes de você, Samantha. Quase me engasguei com meu chá. Ciúmes de mim? Ela é a menina dourada, a bem-sucedida com uma vida perfeita. Aos olhos dos seus pais, talvez, disse Bradley. Mas Vanessa vê você diferente. Você construiu algo do nada. Seu negócio, sua casa, são seus. Ela sente que tudo que tem veio através de mim ou das conexões dos seus pais. Essa perspectiva era tão estranha para mim que lutei para processá-la. Mas ela sempre menosprezou minha carreira, minha casa, minhas decisões. Porque a ameaçam, disse Bradley. Ela simplesmente tem medo de admitir que seu caminho pode ser mais gratificante que o dela. Conversamos por mais de 1 hora. Bradley revelou coisas sobre minha irmã que eu nunca soube. Seus sonhos abandonados de se tornar arquiteta. Seu medo de decepcionar nossos pais. Sua crescente percepção de que status social não era tão satisfatório quanto havia esperado. Isso não desculpa o que ela fez, enfatizou Bradley. Mas espero que ajude você a entender de onde veio. E para constar, disse a ela e aos seus pais que estavam completamente errados. Quando Bradley saiu, me entregou um envelope. Vanessa escreveu isso sozinha, sem contribuição minha ou dos seus pais. Leia quando estiver pronta. Esperei até aquela noite para abrir a carta da minha irmã. Dentro havia um pedido de desculpas manuscrito, bagunçado e manchado em lugares. Tão diferente da apresentação perfeita usual de Vanessa. Sam, sinto muito. Realmente, verdadeiramente sinto muito. O que fiz estava errado, invasivo e desrespeitoso. Passei toda a minha vida achando que era melhor que você porque mamãe e papai me fizeram sentir assim. Mas a verdade é que sempre admirei como você construiu sua vida nos seus próprios termos. Usei sua casa porque tenho orgulho dela. Orgulho de que minha irmã criou algo tão lindo. Isso não torna certo. Deveria ter perguntado. Deveria ter respeitado seus limites. Não espero perdão imediatamente, mas espero que algum dia possamos começar de novo. Não era perfeito, mas parecia sincero de uma forma que poucas interações com minha irmã haviam sido. Acha reconciliação. No dia seguinte, me mudei de volta para minha casa. Pareceu estranho no início, sabendo quão perto havia estado de ser invadida. Caminhei por cada cômodo, me reconectando com o espaço antes de trazer de volta meus pertences do depósito e da casa de hóspedes de Olivia. 3 dias depois, aceitei me encontrar com minha família num local neutro, um restaurante no centro especializado em brunch dominical. Ao entrar,
Os vi numa mesa de canto, todos parecendo inusualmente abatidos. Minha mãe claramente havia estado chorando, seus olhos inchados apesar da maquiagem cuidadosa. Meu pai parecia menor, de alguma forma menos imponente. Vanessa estava pálida, sua confiança usual ausente. Samantha, disse minha mãe enquanto me sentava. Obrigada por vir. A conversa começou desconfortavelmente, com conversa casual cuidadosa sobre o clima e a decoração do restaurante. Finalmente, meu pai pigarreou. Sua mãe e eu estivemos refletindo, disse rigidamente. Talvez tenhamos exagerado com relação à sua casa. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que eu havia ouvido dele. Acham? Respondi, incapaz de manter o sarcasmo fora da minha voz. Vocês distribuíram chaves da minha casa sem permissão. Descartaram minha recusa explícita. Me chamaram de egoísta por não querer estranhos vagando pelo meu espaço privado. Estávamos errados, disse minha mãe quietamente, me surpreendendo. Sempre tratamos você como uma extensão de nós mesmos, em vez de como sua própria pessoa. Bradley nos ajudou a ver isso. Olhei para Vanessa, que olhava para seu prato. Bradley foi muito direto com todos nós, murmurou. Passei toda a minha vida tentando ganhar a aprovação de vocês, disse, olhando entre meus pais. Me matando de trabalhar, conquistando coisas que nunca acreditaram que eu podia, comprando uma casa que nunca pensaram que eu podia pagar. E nada disso foi suficiente. Ainda me viam como recurso familiar, não como uma pessoa com meus próprios limites e sonhos. Você tem razão, admitiu meu pai, as palavras parecendo fisicamente dolorosas para ele. Fomos injustos com você, desdenhosos das suas conquistas porque não se encaixavam na nossa definição estreita de sucesso. Sempre achei que você tinha tudo tão fácil, acrescentou Vanessa me olhando. Mamãe e papai foram duros com você, mas nunca tiveram expectativas para mim, além de me casar bem. Nunca me empurraram para conquistar nada por conta própria. Pensamos que estávamos protegendo você, disse nossa mãe para Vanessa. Mas fizemos um desserviço também. A conversa continuou durante o brunch, dolorosa, mas necessária. Ressentimentos antigos vieram à superfície, lágrimas foram derramadas, até do meu pai, o que nunca havia visto antes. Padrões familiares foram nomeados e examinados. Quando chegou a conta, todos estávamos emocionalmente esgotados, mas de alguma forma mais leves. Então, para onde vamos daqui? Perguntou minha mãe tentativamente. Preciso que as coisas mudem, disse firmemente. Mudança real, não apenas desculpas que desaparecem quando for conveniente. Preciso que meus limites sejam respeitados, minha casa tratada como apenas minha e minha carreira reconhecida como legítima. Isso é justo, assentiu meu pai. E preciso saber que sou valorizada por quem sou, não pelo que posso fornecer à família ou como os faço parecer diante dos outros. Podemos fazer melhor, prometeu minha mãe. Queremos fazer melhor. Enquanto saíamos do restaurante, Vanessa me puxou de lado. Realmente sinto muito. Sam, e também estou meio admirada com você. Enfrentar todos nós assim exigiu coragem. Estudei o rosto da minha irmã, procurando pelo cálculo ou insinceridade usual, mas encontrei apenas remorso genuíno e algo mais. Respeito, talvez. Obrigada, disse simplesmente. E para constar, não é tarde demais para você construir algo seu também. Ela assentiu pensativamente. Tenho pensado muito nisso esta semana. Talvez seja a hora. Enquanto dirigia para casa, percebi que pela primeira vez na minha vida adulta, havia me mantido na minha verdade com minha família e não havia recuado. Se a mudança de coração deles duraria, estava para ser visto. Mas algo fundamental havia mudado na nossa dinâmica. E eu não tinha intenção de deixar que voltasse ao que era. 3 meses. Depois. 3 meses após o que minha família agora timidamente se referia como o incidente, eu estava na minha cozinha, arrumando uma bandeja de aperitivos. A casa cheirava a flores frescas e torta de limão assando no forno. Pela janela, podia ver Olivia e Natalie preparando uma estação de bebidas no pátio, rindo de algo enquanto arrumavam garrafas e copos. Hoje estava organizando uma festa própria, uma inauguração adequada nos meus termos. A campainha tocou e verifiquei o aplicativo de segurança por hábito antes de ir atender. Meus pais estavam na varanda, meu pai segurando uma sacola de presente, minha mãe agarrando um buquê de girassóis. Bem na hora, os cumprimentei, abrindo a porta. Não queríamos chegar atrasados à festa da nossa filha, disse minha mãe, me entregando as flores. Estes me lembraram do papel de parede do seu quarto quando você era bebê. Lembra do quarto amarelo com a borda de girassóis? Era algo pequeno, mas significativo. Minha mãe fazendo referência a uma memória positiva da infância, em vez de uma falha ou defeito percebido. Obrigada, disse genuinamente tocada. Entrem. Vocês são os primeiros convidados. Meu pai me entregou a sacola de presente desconfortavelmente. É um presente de inauguração. Sei que você está aqui há um tempo, mas nunca celebramos adequadamente sua conquista. Dentro da sacola havia a escritura da minha casa, lindamente emoldurada e montada profissionalmente, com uma inscrição na parte inferior. Orgulhosamente possuída por Samantha Mitchell. Um lar construído com determinação. Olhei para meu pai sem palavras. Pensei que você pudesse pendurá-la no seu escritório, disse bruscamente. Deveria ter orgulho. Não muitas pessoas da sua idade conseguem o que você fez completamente sozinha. Obrigada, consegui dizer, a garganta apertada com emoção inesperada. A campainha tocou novamente. Vanessa e Bradley. Minha irmã entrou cautelosamente, como se ainda não tivesse certeza de ser bem-vinda. 3 meses de encontros semanais para café haviam começado a reconstruir nosso relacionamento, mas ainda estávamos encontrando nosso equilíbrio. Sam, a casa está incrível, disse, olhando ao redor apreciativamente. Essas prateleiras novas na sala, você as construiu? Projetei, mas mandei construir. Ri. Tenho limites. Bem, estão lindas. Na verdade, estava me perguntando se você poderia me ajudar com algo similar para um escritório em casa que estou convertendo em parte de um estúdio. Um estúdio? Perguntei surpresa. Bradley sorriu orgulhosamente. Vanessa vai voltar à escola para design arquitetônico. Meio período por enquanto, mas ela é séria sobre isso. Minha irmã realmente corou. É algo que sempre quis fazer. E depois de tudo que aconteceu... Bem, a vida é muito curta para não perseguir suas paixões. Não é? Durante a próxima hora chegaram mais amigas. Do trabalho,
Clientes que se tornaram amigas, vizinhos e alguns membros da família estendida que haviam sido solidários durante as consequências. Minha prima Emma chegou com um namorado, imediatamente me abraçando forte. A casa está incrível. Sam, e eu vi que seu negócio está florescendo. Está, confirmei. Na verdade, acabei de contratar 2 designers juniores para ajudar com a carga de trabalho. Estamos nos expandindo para espaços comerciais também. Isso é incrível. Quem diria que minha priminha se tornaria uma magnata do design? Enquanto circulava entre meus convidados, notei algo notável. Meus pais realmente estavam contando às pessoas sobre as conquistas do meu negócio. Não com o tom desdenhoso que haviam usado no passado. Samantha faz pequenos projetos de decoração, mas com orgulho genuíno. Nossa filha acabou de conseguir o contrato para o novo hotel boutique no centro. Ganhou de 3 firmas estabelecidas na licitação. Mais tarde, na cozinha, encontrei Vanessa ajudando Olivia a arrumar pratos de sobremesa. Oi, disse minha irmã quando me viu. Espero que esteja tudo bem eu estar aqui. Queria me tornar útil. Claro que está tudo bem, a tranquilizei. Obrigada por ajudar. Vanessa olhou ao redor para se certificar de que não estávamos sendo ouvidas. Queria te dizer algo. Lembra dos Henderson depois do desastre da festa? Assenti, me preparando. Bem, a senhora Henderson me ligou na semana passada. Disse que ficou impressionada com como nossa família trabalhou através de uma situação tão difícil. Na verdade, me convidou para me juntar ao conselho do hospital por meus próprios méritos. Não como esposa de Bradley ou por nossas conexões sociais. Vanessa, isso é maravilhoso. É irônico, não é? A festa fracassada acabou criando uma oportunidade real, não o networking superficial que eu estava perseguindo. Conforme a noite progredia, me encontrei na cadeira de balanço da varanda com Bradley, aproveitando um momento de tranquilidade em meio ao zumbido agradável de conversa de dentro. Você parece feliz, observou. Estou, percebi. E não só porque a festa está indo bem. As coisas parecem diferentes, reais. Se defender mudou tudo, disse Bradley. Não só para você, mas para todos nós. Vanessa está perseguindo seus próprios sonhos agora. Seus pais estão enfrentando algumas verdades difíceis sobre como trataram ambas as filhas. Até eu estou delegando mais no trabalho para estar presente em casa. Tudo porque mudei umas fechaduras, murmurei. Porque você se valorizou o suficiente para estabelecer limites, corrigiu. Isso é algo poderoso. Mais tarde, quando os convidados começaram a ir embora, minha mãe me puxou de lado. Samantha, quero que saiba que tenho orgulho de você. Não só pelo seu sucesso, mas por se defender. Não pode ter sido fácil, especialmente com a forma como a criamos. Não foi, admiti. Mas foi necessário. Seu pai e eu estamos vendo um terapeuta familiar, confessou, me surpreendendo novamente. Estamos tentando entender onde erramos, como criamos experiências tão diferentes para você e sua irmã. Esse é um grande passo, mamãe. Está atrasado, disse simplesmente. Não queremos perder você, Samantha. Você é importante demais. Depois que o último convidado foi embora, me encontrei sozinha na minha sala. Cercada pela evidência de uma reunião bem-sucedida. Copos vazios, pratos com migalhas espalhadas, almofadas rearrumadas. Mas, diferentemente de eventos familiares anteriores que havia organizado, não me sentia exausta ou ressentida. Me sentia realizada. Meu telefone apitou com uma mensagem de Olivia. Orgulhosa de você, rebelde. Você percorreu um longo caminho desde os dias de capacho. Sorri, olhando ao redor da minha bela casa. Ainda minha, ainda um santuário. Mas agora com conexões mais saudáveis com as pessoas na minha vida. As fechaduras nas minhas portas eram as mesmas que Rafael havia instalado 3 meses atrás. Mas os limites mais importantes que estabelecera eram sobre expectativas de respeito, reconhecimento da minha autonomia e reconhecimento das minhas conquistas. Esses limites haviam sido dolorosos de fazer cumprir no início, mas haviam levado em última instância a uma cura que não pensei ser possível. Meu relacionamento com minha família não era perfeito, mas agora era honesto. Baseado na realidade, em vez de papéis que nos haviam sido atribuídos anos atrás. Enquanto apagava as luzes e trancava a casa para a noite, percebi que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo e pelos outros é trocar as fechaduras, literal ou figurativamente, e insistir em ser tratado com o respeito que merece. Pode causar caos inicialmente, mas nessa interrupção está a possibilidade de algo melhor. Conexões autênticas construídas sobre respeito mútuo em vez de obrigação ou controle. Essa lição valeu cada momento desconfortável da jornada.